Então vamos falar agora da IST, das ISTs, tá? Então, o que são as ISTs? As ISTs são as infecções que são transmitidas essencialmente pela via sexual. Não é exclusivo ser pela via sexual, mas é ali principalmente pela via sexual, beleza? E a gente teve uma mudança do nome de DST para IST, porque nem todos os pacientes apresentarão sintomas. Então, aqueles que são assintomáticos ficavam tipo, mas eu não tenho aquela doença. Mas a pessoa possuía sim a infecção. Então, o termo de DST para IST foi por conta disso, porque nem todos os pacientes são sintomáticos, tá? A primeira IST que a gente vai falar vai ser a gonorreia, tá? E tanto da gonorreia quanto da sífilis, nós precisamos saber 4 coisas principais: o agente etiológico, a transmissão, as manifestações clínicas e a forma de prevenção. Então, essas 4 coisas a gente vai precisar ter bem guardadinho na nossa cabeça, beleza? Então, o agente etiológico da gonorreia. O agente etiológico da gonorreia é aquele primo lá da meningite. Então, a gente vai ter aqui como agente o Neisseria gonorrheae. Então, essa bactéria, que a gente também pode chamar de gonococo, ela é uma gram-negativa, ou seja, ela tem aquela parede de LPS que a gente falou lá na aula de microbio. Então, com essa parede de LPS, quer dizer, com a presença desses LPS, a gente pode ter um choque séptico, né, por conta da intensa reação inflamatória. Por isso que ela é perigosa. Agora, como é que acontece a transmissão da gonorreia? A transmissão da gonorreia, ela vai se dar por via sexual, através da mucosa, inclusive a oral, tá? Em contato com a bactéria, tá? Então, bactéria, contato com mucosas. E o que acontece? As mães infectadas por essa bactéria, elas também podem transmitir a gonorreia durante ali o parto vaginal, tá? Então é por isso que a gente tem a importância do pré-natal, tá? E a principal consequência que pode trazer para o bebê durante o parto, né, pegar essa gonorreia durante o parto, é uma conjuntivite, que a gente chama ali de oftalmia neonatal, ou conjuntivite gonocócica. Então, e ela não é transmitida pela amamentação, tá? Não é transmitida pela amamentação a gonorreia. Então, quando é que a gente vai ter ali as manifestações clínicas? Cerca de 70% das mulheres, elas vão ser assintomáticas. Ou seja, o perigo disso é que elas podem transmitir para vários homens diferentes, e esses vários homens vão apresentar sintomas e tudo mais, só que antes de apresentar sintomas, eles podem transmitir ali para várias outras mulheres, então entra naquela reação em cadeia, beleza? Então o perigo dessas mulheres, dessa maioria dessas mulheres serem assintomáticas, é por conta de aumentar a transmissibilidade, tá? E quais são as principais manifestações clínicas, ou seja, os sintomas que pode apresentar? Mulheres e homens vão apresentar sintomas diferentes, tá? Mas na maioria das vezes vai apresentar ali uma uretrite, que é uma inflamação da uretra, pode apresentar ali um corrimento purulento, uma disúria, dor na relação sexual. Então, tudo isso são sintomas da gonorreia. A forma de prevenção é usar a camisinha, né, o preservativo, até porque não existe a vacina. Agora vamos falar da sífilis, tá? A sífilis tem como agente etiológico a bactéria Treponema pálido. E esse Treponema pálido, ele tem aquela forminha de saca-rolha, tá? Ela tem um movimento de saca-rolha. E ela também é uma gram-negativa, só que ela não possui o LPS, tá? Como é que vai acontecer a transmissão da sífilis? Também por via sexual, né, adquirida, ou então por via vertical da mãe para o bebê. Então a gente tem aquela transplacentária. Então pode ser também através de objetos contaminados, tatuagem, tá? Transfusão sanguínea e por qualquer mucosa lesada essa bactéria vai poder entrar. Ponto. Manifestações clínicas. Então, a sífilis ela vai possuir basicamente 3 estágios. A primeira vai ser a sífilis primária, o estágio primário, que vai ocorrer ali uma lesão única na região genital. Geralmente essa lesão é indolor, tá? Então, essa lesão genital, essa lesão primária, a gente também pode chamá-la de cancro duro,
tá? E ela some ali de 2 a 4 semanas depois que essa lesão apareceu. Depois que essa sífilis primária ela termina, começa a sífilis secundária. A sífilis secundária é a fase da erupção cutânea e acompanha ali de dor de cabeça, queda de cabelo, febre. Então são sintomas cutâneos, erupções cutâneas, que também vão sumir ali depois de 4 semanas, tá? E depois nós temos um período, um longo período, que é o período latente, que pode ser longo, né? Esse período latente, a pessoa não vai apresentar nenhum sintoma. Então a pessoa fica ali com a bactéria, só que ela está assintomática, tá? E nesse período, dessa latência, é onde as mulheres que estão grávidas descobrem que possuem sífilis, né? Durante o pré-natal, ela precisa ali fazer os exames de sífilis e acabam detectando que tinha a sífilis sem saber, ou seja, estava ali no período latente, beleza? E nessa parte aqui do período latente, a gente não tem como transmitir por via sexual, tá? A não ser que seja ali transplacentária ou por sangue. E o estágio 3, que é a sífilis terciária, vem logo depois desse período latente e é a mais grave que tem, porque vai acometer ali os órgãos, inclusive pode afetar o sistema nervoso, então pode causar sequelas horríveis para o paciente, que a gente vai chamar de neurosífilis. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? A parte da sífilis é importante a gente saber sobre os meios diagnósticos. Então nós vamos ter ali o VDRL, vamos ter o FTA-ABS e o teste rápido. O FTA-ABS é o único teste para confirmação. Os outros 2 testes não são para confirmação, são apenas para rastreio. Quando é que a gente vai usar um, quando é que a gente vai usar o outro? Então o FTA-ABS a gente sempre vai usar para confirmar, tá? Sempre, em qualquer estágio, em qualquer parte ali da sífilis. Agora, quando a gente faz o teste rápido ou o VDRL a gente tem uma taxa de sucesso ali muito boa. Porém, quando já começa o período latente, essa taxa de sucesso ela decai. Então ali só o teste rápido para triagem, porque o VDRL não vai detectar. Então o VDRL é apenas indicado para os estágios de sífilis primária e secundária, tá? Nesse período aí de primária e secundária. Do período latente em diante, não vai ser eficaz, a taxa de sucesso diminui muito. Então vamos falar sobre o HIV, tá? O que é o HIV? O HIV é o vírus da imunodeficiência humana e ele pode ou não causar ali os sintomas. Vai depender do sistema imune da pessoa e também se ela está fazendo aquele acompanhamento tudo certinho, se ele está fazendo o tratamento certinho ou se não está. Então, HIV é o vírus. Agora, quando a gente fala de AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, a gente está combinando as doenças oportunistas que podem surgir devido a essa baixa do sistema imune causada pelo HIV, tá? Como é que ocorre a forma de transmissão, né? Qual é a transmissibilidade desse vírus? Pode ocorrer ali por contato através do próprio vírus ou de células infectadas com o sangue, podemos ter sêmen, secreção vaginal e também amamentação, tá? Então esses 4 são os principais. E lembrar que o vírus ele precisa de uma porta de entrada para entrar. O que isso significa? Que ele é preguiçoso. Ele não entra em uma mucosa íntegra, ele não entra numa pele íntegra. Ele precisa de uma lesão para entrar. Ele precisa dessa porta de entrada, beleza? Então por isso que quando a gente fala da sífilis e do HIV juntos, quando a gente tem, por exemplo, a sífilis primária, a pessoa tem aquela lesão lá na genital, ela está mais suscetível a adquirir o HIV também. Por quê? Porque ela possui aquela lesão, ela está com a porta de entrada para o vírus do HIV. Então agora temos 2 aspectos importantes, tá? Que é o conceito de fase eclipse e de janela imunológica. A de fase eclipse é aquele momento que dura 10 dias após a exposição, em que a gente não consegue identificar, que a gente não consegue diagnosticar, né, não consegue detectar a carga viral, nem antígeno, nem anticorpo, a gente não consegue detectar nada.
Apenas após o fim dessa fase eclipse que a gente consegue detectar ali o material genético do vírus e também a proteína P24 desse vírus. Agora, o conceito de janela imunológica é aquele período de 30 a 60 dias após a exposição em que a gente ainda está produzindo anticorpos, então a gente ainda não consegue detectar anticorpos nessa fase de janela imunológica. Então, apenas após o fim da janela imunológica, ou seja, após ali 60 dias, que a gente consegue detectar os anticorpos para o HIV, ok? E nesse período, a gente já consegue ter a transmissão entre as pessoas, tá? Então, uma pessoa pode infectar outra durante esse período da janela imunológica. E durante a fase eclipse, a chance de transmissibilidade é praticamente nula, tá? Então, a pessoa não consegue transmitir esse vírus durante a fase eclipse. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a infecção viral, a relação entre a infecção viral e as doenças oportunistas. E o que a gente precisa entender disso? Entender que o número de carga viral, né, os índices de carga viral e também os índices de linfócitos TCD4, a quantidade desses TCD4 são mega importantes para a gente ir avaliando o grau da evolução daquele HIV, tá? Então, as decisões sobre tratamento e etc. são determinadas de acordo com esses dois valores, beleza? Então, a gente determina a gravidade da doença. Então, quando a gente tem uma carga viral alta, ou seja, a gente está bastante, aquela pessoa está bastante comprometida pelos vírus, as chances dela desenvolver ali as doenças oportunistas é gigante. Por quê? Porque o vírus ele vai fazer com que o nosso sistema imune fique depressivo, seja depreciado. Então, como ele vai fazer isso? Através do ataque das células imunes. Então, o sistema imune está baixo, então as doenças oportunistas elas tendem a aparecer, tá? O método diagnóstico é muito importante, tá? Principalmente ele focou bastante sobre o teste rápido, que é um teste de triagem, tá? E esse teste de triagem é para detectar os anticorpos, que só pode ser feito após o fim da janela imunológica, tá? E esse teste rápido a gente usa a saliva, tá? Ou sangue para poder detectar esses anticorpos. E lembrar que após o teste de triagem, após o teste rápido, é necessário fazer um teste de confirmação. Como é que a gente pode fazer a prevenção do HIV? A prevenção do HIV vai ser feita através do uso de preservativo, não compartilhamento de seringas nem objetos pessoais, né? A gente vai ter ali também a utilização da terapia antirretroviral quando a pessoa já está infectada. Então ela tem que tomar aquele coquetel de medicamentos para poder diminuir a carga viral e assim cessar a chance de transmitir para outras pessoas. Então isso é muito importante, ele gosta de cobrar sobre isso. Então quando a gente tem a pessoa infectada utilizando a terapia antirretroviral, ou seja, a carga viral dela está baixa, ela não consegue transmitir para outras pessoas, tá? E se ela possuir o vírus, né, se ela for HIV, ela precisa sim utilizar a camisinha, mesmo que o outro parceiro também possua HIV. Por quê? Por conta daqueles conceitos de quase espécies e também de espécies recombinantes circulantes dos vírus. Esses dois conceitos, né, de quase espécies e formas recombinantes circulantes desses vírus, são conceitos de modificação genética. Então, os vírus, eles podem ter modificações genéticas próprias de uma pessoa e outras modificações genéticas de outra pessoa. E quando essas duas pessoas se cruzam, quando essas duas pessoas se compartilham esses vírus, isso pode fazer com que a taxa de sucesso do tratamento caia, ou então a pessoa fica ali mais comprometida do que já estava. Então, é importante utilizar sim a camisinha, mesmo se os dois estiverem contaminados, tá? Por conta do conceito de quase espécie
e também das formas recombinantes circulantes. A diferença entre as quasi-espécies e as formas circulantes é que as quasi-espécies são variações pequenas, enquanto as formas recombinantes são modificações um pouco maiores, tá? Um pouco mais significativas do que a de quasi-espécies.